Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Cash. Aqui é o lugar onde a gestão encontra empreendedores, empresários, gestores como vocês para dar liberdade para você crescer, sabe? Para que você possa prosperar, para que você possa viver de uma realidade que você tanto sonhou, que é viver do seu próprio negócio. Né, meu amigo? Não é isso? É isso aí, hoje eu estou super animado porque nós vamos falar de um assunto muito atual, muito importante e muito interessante, principalmente para quem é da área médica, porque é um assunto totalmente voltado para a parte comercial, de marketing, de gestão também de processos, Interessante. que é super importante. Eu estou com uma pessoa queridíssima que compartilhou um pouco comigo da minha jornada no marketing médico, contribuiu bastante. Então hoje nós estamos aqui com ela. Eu vou até ler porque é muita coisa. Eu estou aqui com uma mulher que saiu da recepção de um consultório médico para se tornar referência em atendimento e sucesso do cliente na saúde. Camila Martins, a gestora e especialista em experiência do paciente. O que começou como um trabalho para pagar a faculdade virou uma paixão e depois um negócio. Hoje, ela lidera uma equipe de assistentes virtuais e social sellers. Atende mais de 10 clientes e mostra na prática como o atendimento bem feito não só fideliza, mas também fatura. Com uma trajetória marcada por coragem, superação e consistência, Camila defende que atendimento humanizado não é luxo, é estratégia, e que o pós-venda, quando bem feito, é o que transforma orçamentos em protocolos fechados. Se você acha que atendimento é só gentileza, esse episódio vai te mostrar que quem vende bem, primeiro atende melhor. Seja muito bem-vinda, Camila. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Camila é uma pessoa que compartilhou, como eu disse, já compartilhou muito da minha jornada, muito da minha trajetória dentro do marketing médico. É um prazer ter você aqui. Então, Camila, se apresente aí pra galera. Eu que agradeço. Eu acho que eu não vou me apresentar, porque você falou muito melhor de mim do que eu mesma. Adorei. Né? Essa que é a verdade. Eu fiquei até emocionada, obrigada. Eu que agradeço esse presente de estar aqui hoje, então, muito obrigada. Ai, que linda! Gente, Mas, pra gente começar, pode falar, amiga. Obrigada por você Te deixar cortei. eu acho que ele ficou tão ansioso com a sua chegada que ele... É que é o assunto dela, gente. É incrível, incrível. Eu sei que é incrível. Eu fico incrível. Inclusive, eu já falei que a gente precisa conversar depois, porque se ela só atende pessoa milionária, ela tá falando comigo, gente. Tem que Mas te seja atender, muito né? bem-vinda. Muito obrigada. Sinta-se à vontade, tá? A gente vai, com certeza, tirar o melhor de você hoje. Obrigada. A gente só faz isso aqui. Por quê? Porque a gente quer tirar o melhor de você e entregar pros nossos médicos, pros nossos profissionais de saúde, que a gente sabe que é a tua área, minha irmã. Eu prometo que eu vou cooperar. Vai? Beleza. Então vamos Essa lá. aí você Prometo. coopera. Mas pra gente começar, porque eu sei que é um termo muito novo e que muitas pessoas ainda não conhecem ou sabem que existem, né? Explica pra gente o que é uma assistente virtual, o que é um social seller, qual que é a função de cada um. Enfim, porque eu sei que são termos novos que nem todo mundo sabe o que é. Maravilha. Então vamos do básico, né? Assistente virtual. É basicamente pegar o nome e dividir. Assistente virtual é aquela pessoa que não trabalha presencialmente. Então, ele falou um pouco ali sobre a minha jornada na saúde. Eu já fui secretária, já fui recepcionista de clínica. E em um dado momento eu percebi que os profissionais eles precisavam e não precisavam só de alguém ali, presencialmente. Tem muitas demandas que a gente consegue fazer da nossa casa, né? O home office veio aí para desmistificar um monte de coisa que a gente achava que era Sim. necessário estar presente, não é. E virava e mexia, eu recebia algum médico que falava: nossa, Camila, meu consultório tá lotado, minha secretária não tá dando conta, e eu não tenho espaço físico para colocar uma pessoa, eu não tenho onde colocar uma secretária sentada, eu não tenho como controlar 2 secretárias e tudo mais. Então isso foi botando ali uma sementinha no meu coração de que eu precisava ajudar ele e eu tinha que entender qual seria a solução, né? Então ele tinha um problema e eu precisava entregar essa solução. E aí eu entendi um pouco mais de como funcionava a assistência virtual, que é uma assistente ou uma secretária, né? Que fica basicamente da casa dela, home office, fazendo todas as demandas que a gente delega, tá? Claro que a gente preza pela qualidade do serviço e tudo mais. E ela consegue ver, às vezes, coisas que a secretária, por estar ali muito envolvida no atendimento presencial, não consegue ver. Sim. Então, a gente ainda Sim. tem esse plus aí na questão do atendimento. Mas essa parte, eu sei que você já vai explicar sobre o social seller, mas essa parte do atendimento ela é muito importante porque eu vejo que é muito comum, às vezes o médico ele tem um consultório com apenas uma secretária que faz Tudo. a parte técnica. Lava, passa, cozinha. Exatamente, Faz tudo. praticamente tudo. E às vezes ela não consegue focar no que é muito importante e é o que vai sustentar o consultório, que é a parte comercial, por exemplo, a parte de vendas. Exatamente. Então, assim, contratar, às vezes, o médico ele não tem ali um espaço físico, então contratar alguém que vai trabalhar dentro de casa, focado em
coisas que a secretária que está presencialmente ali no consultório não consegue, é muito interessante, que não é algo muito inovador, porque até então, antigamente, não existia isso, né? Exatamente. E agora falando de social selling, dá uma explicada aí. Social selling, na verdade, é algo que já é feito há muito tempo, mas ainda não tinha uma denominação. Então, é basicamente a gente conseguir vender também pelo Instagram, né? Então, aquele público que tá ali te assistindo todos os dias, mas ainda não comprou de você, não sabe o que você vende. Porque, às vezes, a gente segue uma pessoa ou outra porque a gente se identificou com ela, mas não necessariamente porque a gente vai comprar um produto dela, até que alguém te aborde e te explique sobre esse produto, sobre a necessidade de você tê-lo. Então, o trabalho da social seller é praticamente é como se fosse um call center ativo, pra ficar mais fácil para todo mundo entender. Só que não é por telefone, a gente faz ali pelo Instagram. Totalmente pelas redes sociais. A ideia é totalmente pegar essa pessoa e levar para o WhatsApp. Então, a gente entende que a social seller, ela entregou o trabalho dela quando ela consegue pegar esse lead, né, e transformar ele em um cliente de verdade. Isso é muito importante, porque eu trabalho com gerenciamento de conteúdo para médicos e eu percebo que tem muito paciente ali, principalmente quando a gente tá falando de um tratamento mais estético, né? Não é algo tão clínico. E aí, eu percebo que tem muitos seguidores nas redes sociais que ele simplesmente só tá esperando ser abordado para fazer a compra. Às vezes ele já quer comprar, ele sabe que quer comprar, mas por ele falta não sabe de por uma onde oferta... começar. Por falta de uma oferta, ele não finalizou a compra. Então, eu vejo a importância de um serviço de social seller justamente aí, porque eu já fui esse cliente que só comprou porque foi abordado. Sim. E nesse caso, o social seller, até para que certamente isso deve ser uma dúvida dos nossos espectadores e ouvintes, ele atende aquele que está no direct, né? Um cliente, que acabou de chegar, tá com uma dúvida, porque Exato. elogiou e tal, e já pega aquele gancho ali para começar uma conversa. E vocês também abordam outras Sim. pessoas dentro de um perfil determinado? Exatamente. Todo mundo que segue aquele perfil, a gente manda uma apresentação. E claro que tudo que eu vou falar aqui, gente, é totalmente personalizável. Se você não se sente à vontade que a sua social seller envie uma mensagem, assim, de forma... Isso tudo tem que ser desenhado, tá? Hoje a gente aconselha os nossos clientes que sejam assim. Então, se o seguidor entrou, se ele acabou de seguir você, ele recebe uma apresentação de como funciona o seu trabalho. Então, a gente tanto responde as dúvidas de WhatsApp, quanto a gente aborda quem segue, quem comenta num vídeo, quem dá uma curtida em alguns stories. Então, tem pessoas que curtem stories, assim, 3, 4 seguidos. A gente já entende que aquela pessoa tá mais voltada para aquele assunto, tá mais interessada naquele assunto. Então, existem algumas estratégias que a gente trabalha, mas a ideia é que a gente não fique ali no passivo. E isso uma assistente virtual conseguiria fazer. Então, a social seller, ela faz exatamente esse trabalho de ser ativa. De ela captação, vai atrás. de buscar. Exatamente. Entendi. E Camila, você compartilhou um pouco com a gente a sua jornada como secretária. Você já foi secretária, Fui. né, de consultório. Recepcionista, gerente. Sério? Conta um pouquinho, então, dessa Camila que não era empreendedora, era gerente, secretária. Não era. Não Como que era, e era? pra mim era uma loucura. Eu falava pro meu marido todos os meses: Deus me livre de não saber quanto que eu vou ganhar mês que vem. Eu não quero passar por isso nunca na minha vida. Olha Eita, só. dá uma mordidinha. Eu era Dá assim. Como é que pode? A mordida. De cuspir pro alto, caiu na testa. Hoje em dia, realmente, eu não imagino fazendo outra coisa, mas o meu início eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair do técnico de administração, queria cursar direito durante todo ali, meu período de adolescência, era o que eu queria. E aí, precisava procurar um emprego para pagar minha faculdade, né? Fiz provas para faculdade pública, não casava ali com o que eu podia de horário e tudo mais. Acabei indo buscar um emprego para pagar a faculdade. Chegando lá, era o quê? Uma clínica. Era uma policlínica popular, que a gente Nossa. atendia em torno de 80 pacientes dia. Cheguei lá para trabalhar como recepcionista. Foi, assim, uma oportunidade incrível. E depois eu vou contar uma coisa ainda mais especial sobre essa clínica. No finalzinho da história eu vou contar. Cheguei lá sem muita experiência, mas sempre com muita vontade de fazer dar certo. Eu sempre tive isso, assim, em mim. Qualquer coisa que eu me proponho a fazer, eu quero fazer dar certo. Então, com poucos meses, eu fui chamada para ser encarregada da clínica, que aí eu era o apoio da supervisão, né? O apoio direto. Eu tinha 18 anos. E era uma clínica com 12 recepcionistas, 20 médicos. Não era uma clínica pequena. Era uma clínica conhecida, bem conhecida aqui no Rio, inclusive. Então, tive essa oportunidade que foi incrível. Agarrei com todas as minhas forças, fiz dar certo. Só que aquilo foi me transformando de uma forma tão positiva que eu comecei a pensar que aquilo dali era o que eu, de fato, gostava de fazer. Legal.
Então, eu mudei totalmente o meu olhar em relação ao direito e comecei a buscar especializações e cursos e coisas que eu podia fazer para crescer naquela área ali. Até que chegou a oportunidade, 1 ano depois, com 19 anos, uma menina, de virar gerente da clínica, né? Gerente geral ali daquela unidade. Também agarrei com todas as forças, fui gerente durante um bom tempo, rodei em algumas unidades, dei treinamento para outras equipes. Foi assim, eu falo hoje que ali foi o que me ensinou muito sobre a empatia, né, no atendimento, porque de fato, assim, lá elas prezavam muito por isso, por ser uma clínica e a gente trabalhava com um público mais assim, C e tudo mais, eram pessoas que não tinham ali prontamente o SUS para atender, mas que ainda assim precisavam de muito cuidado e muito carinho, né? Sim, sim. Então, o mesmo respeito, né? Exatamente. Sim. Então, não importa se ele vai estar pagando 900 ou 90 numa consulta, a gente tinha que tratar ele muito bem. E eles sempre, os donos da clínica, sempre colocavam isso pra gente como uma norma mesmo. O paciente que chegar aqui, ele tem que ser muito bem atendido, independente do valor que ele tá pagando. Uau. Então, isso trouxe pra mim esse cuidado. E aí, continuei ali durante um tempo, depois saí para coordenar 2 clínicas de uma outra rede de clínicas, e aí eu era coordenadora e aquilo dali me deu uma possibilidade, mas saí, assim, super bem, agradecida, feliz do trabalho que eu fiz ali, acho que eu fiquei por volta de 4 anos naquela clínica. Depois eu comecei a ser chamada para trabalhar em clínicas de high ticket. Então, comecei a me apaixonar muito pela parte de tecnologia, implementei sistemas em clínicas uma época. Legal. E aí voltei a gerenciar a clínica num outro perfil de paciente, que era o paciente de high ticket. E você sentia diferença no atendimento entre um perfil de classe C para um perfil de Não classe dá pra A? dizer que não, porque o nível de consciência ele é totalmente diferente. Mas pessoas boas e ruins a gente encontra em qualquer, né? Em qualquer classe. Em qualquer classe. É caráter, né? Exatamente. Então, assim, eu não tive dificuldade de fazer essa mudança. Claro que a gente entende que é uma outra postura, né? É uma outra vestimenta. A gente fala muito sobre isso também. Mas, ainda assim, é carinho, empatia. Isso Sim. não tem Sim. diferença, né? Quando a gente faz isso com verdade, isso aflora. Sim, sim. E o que você acha, assim, que um atendimento de excelência ele vai oferecer para o paciente, na sua percepção? Então, eu sempre falo que dentro do atendimento de excelência, eu brinco que é o ECA do atendimento de excelência, porque tem 3 pilares do atendimento de excelência. Isso não tem como acontecer sem isso. Primeiro é a empatia, que eu já falei aqui várias vezes. Segundo é a comunicação clara. A gente precisa de uma comunicação clara com esse paciente. E o terceiro é a agilidade. A agilidade, ela não pode parecer pro paciente que a gente quer atender ele rápido, porque a gente precisa terminar. Sim. Então, tem que ser uma agilidade, ainda assim, com Sensível. carinho. Sensível, exatamente. Então, esses são os 3 pilares pra gente conseguir ter um atendimento de excelência. O que isso traz pro paciente? Primeiro, ele vai preferir sempre estar ali. É óbvio que se eu tenho 2 postos de gasolina dentro da minha casa e um eu sou maltratada, no outro eu sou muito bem tratada, eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu vou no que eu sou bem tratada. Sim. Isso é óbvio, a gente sempre tende a estar num lugar que a gente é melhor tratado. Segundo que, indicação. Quem vai à sua memória primeiro? Um lugar que você foi muito bem tratado? Exato. Que a comida pode ter sido mais ou menos, mas, nossa, a experiência do lugar, que você chegou no banheiro e tinha um cheirinho, Sim. que quando você entrou a pessoa sabia seu nome, e, sabe? Tudo isso causa em você uma lembrança muito positiva. Isso traz um acolhimento, né? Totalmente. É o que eu costumo falar. Hoje, o mercado ele é muito concorrido, né? Qualquer área tem uma concorrência e você precisa se destacar. E eu sempre bato sobre isso quando a gente está montando alguma estratégia. Você precisa ter um atendimento de excelência. Se você não tiver, criar uma experiência do cliente. Como é que é esse atendimento? Ah, não, é isso vai estar aí. E onde que está a experiência do cliente? Exato. Mas aqui, uma mensagem, um lembrete, coisas que às vezes são tão simples e causam uma diferença imensa na vida do paciente que está ali. Então, eu prezo muito sobre isso, principalmente quando a gente está fazendo toda essa parte de gestão interna da empresa, é olhar para a parte de atendimento, porque é onde está o dinheiro. Exatamente. E eu vou muito além. Eu acho que a experiência, ela, na verdade, vai quando você surpreende o paciente para algo que ele não espera. Exato. Por exemplo, quando você fala de experiência, o que geralmente o pessoal fala? De marketing olfativo. Ah, um cheirinho bom, ok. É interessante? É. Mas será que para 2025 isso ainda funciona? Porque eu já acho comum você, um consultório ter um cheirinho. É meio básico já, né? Não, já tem já básico. entrou na parte do Sim, básico. eu já cheguei no consultório, eu acho que eu já até contei isso aqui em um outro episódio. E eu fui numa clínica, visitar uma clínica, e
pra gente falar sobre o negócio. Ele falou, deixa eu fazer uma avaliação. Eu falei, não, já tô aqui, faço e tal. Recentemente eu já tinha passado por um processo com o meu dentista, mas eu deixei, né? Ele foi a abordagem, né? Uhum. Então, mas quando eu entrei no consultório, a experiência foi desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí. Eu era a única pessoa que estava na sala, ou seja, era o meu atendimento. Sim. Eu tive um cafezinho, eu tive um chocolatinho, ia uma conversa, a pessoa sabia meu nome, o ambiente estava preparado para mim. Sim. Quando eu entrei no consultório, porque a gente preenche um formulário antes e tal, e aí quando eu entrei para ser avaliada, olha, foi uma experiência incrível. Eu falo disso até hoje, de boca cheia. O Guto sabe que eu já falei isso para ele. Ele vai vir aqui qualquer dia gravar com a gente também, porque eu preciso que ele compartilhe dessa ideia. Porque eu saí de lá impactada. Uhum. Eu saí de lá e saí mais impactada porque eu falei... no modo popular eu falei, é um high ticket, assim, eu vou morrer numa grana, né? Por tudo que eu recebi. Sim. E o preço é um preço base de mercado, assim, não é nada, meu Deus, eu não posso pagar, pelo contrário, super flexível para pagamento e tal. Mas eu fiquei chocada, tanto que é a segunda vez que eu estou falando disso. Sim. Porque, de fato, trouxe para mim uma memória afetiva do lugar que eu falo assim, cara, eu quero voltar lá porque eu quero ser atendida. Eu quero entrar no consultório, não só sentir o cheirinho bom, que também tinha, mas tinha minha música preferida ouvindo. Nossa, olha isso. Vai além do que colocar uma música, vai além do que colocar um cheiro. Aí eu fui recebida para poder, o lugar, nós sabemos que dentista tem um ambiente gelado, tinha um cobertorzinho para poder eu dormir, para poder eu me sentar e ficar quente, acolhida enquanto eu estava... Então, assim, tinha todo um preparo, tinha um visual. Então, assim, é um ambiente preparado para você receber o paciente. Sabe quando eu quero voltar lá? Hoje. Uhum. Eu nem preciso fazer nada no gente, mas eu quero voltar. Justamente por conta dessa experiência que você está falando. Eu sempre... Exatamente. E para você ver, marcou tanto. Eu não sou paciente ainda, Guto, fique tranquilo. Eu não sou paciente. Eu vi só uma experiência com ele, que ele falou, eu queria que você vivesse a experiência, eu queria que você entendesse o meu negócio dessa forma. Tanto que eu falo até hoje. Ele não precisou falar, né? Você sentiu. Sim. Exato. E o atendimento hoje, né, conforme a gente disse, essa experiência do cheirinho, de oferecer um café, já tá, querendo ou não, muito mais comum do que antigamente. E o atendimento vai permitir com que você consiga personalizar ainda mais o atendimento realmente que você vai fornecer para aquele paciente. E aí, falando de atendimento, é algo que eu vejo que os médicos, eles erram muito, que é justamente não ter um processo de atendimento ou um processo de venda, porque a venda também tem total relação com o atendimento. E a venda, o processo de venda, ela tem 3 pilares a partir do momento que o lead chega, que é a pré-venda, a venda e a pós-venda, entende? E aí eu quero ouvir de você a importância dessa pós-venda que o médico, ele pode... Que o paciente, né? Quais são os benefícios do pós-venda pro médico na hora que ele for vender algum plano ou algum protocolo? Primeiro ponto importante é a gente entender que a gente só consegue fazer um pós-venda comercial quando o médico tem uma esteira de produto para oferecer para aquele paciente. Então, se, vamos supor, é uma psicóloga que só tá ali fazendo sessões de psicologia, ela não tem um pacote de sessões, ela não tem uma parceria que dê para ela incluir ali, olha, esse, né, um atendimento com outro profissional. Quando a gente não tem uma esteira de produto, o pós-venda ele não vai funcionar para você como algo comercial. Ele vai funcionar para você ter uma fidelização, exatamente. Passar para ele essa questão da experiência. Olha, o seu atendimento ele não acabou aqui. Então, traz esse sentimento positivo para o paciente. Então, primeiro passo, o médico precisa ter uma esteira de produto. Ele precisa ter algo além para oferecer para o paciente dele. Então, a gente tem que ter um plano para conseguir conversar com aquele paciente de forma estratégica, né? Ele tem que ser estratégico e intencional. Não adianta a gente pensar que o pós-venda é mandar uma mensagem, oi, muito obrigada pela sua vinda aqui na clínica. Em casa. Exatamente, que não vai funcionar, encher, sabe? Não vai ajudar. Então, o primeiro ponto é isso, a gente entender se existe aquela estrutura ali já formada. Se não existe hoje, doutor, você está perdendo dinheiro. Você está com dinheiro na mesa, porque se tem paciente entrando na sua clínica e ele não volta porque você não tem produto para oferecer para ele, tá tudo errado. Mais difícil você já fez. É que eu costumo dizer, não faz sentido um cliente chegar até você te apresentando uma dor e você falar não, sendo que você consegue solucionar. A minha empresa, a gente foi totalmente construída assim. Antes eu tinha um único produto. A partir desse produto, o mercado funciona assim. Cada produto ele vai resolver, né, uma dor.
E quando essa dor é resolvida, novas dores surgem. Então, o que eu percebi que acontecia na minha agência? Eu resolvia uma dor, e a partir do momento que eu comecei a resolver essa dor, novas dores iam surgindo. Exato. E conforme novas dores vão surgindo, novos produtos eu vou criando. Exatamente. E o consultório deve ser assim também. E foi o que a Camila trouxe muito bem, e trouxe muito bem, pontuou muito bem isso. Se você não tiver produto para oferecer, você está deixando dinheiro na mesa. Às vezes o paciente, ele quer você, ele quer o seu tratamento. Só que justamente por você não ofertar ou não oferecer, ele não vai ficar com você. É entendeu? isso. Então, a gente tem que pensar primeiro nessa intencionalidade do pós-venda, né? Do pós-atendimento. Para aí, sim, a gente conseguir trabalhar um bom script, entender como que a gente vai quebrar as objeções de forma empática com o paciente. Ele já não tá mais ali. Então, ele teve tempo para pensar, né? Sim. E quando a gente para pensar, vamos supor, uma mãe que tem lá a opção de fazer um tratamento estético por 10 mil, mas tem uma escola para pagar de 1.500 todo mês. Ela vai pensar melhor. Né? Então, se ela já saiu dali, a gente tem que oferecer o quê? Outras formas de pagamento que não foram dadas no momento da compra. Então, olha, eu conversei com o doutor, traz essa possibilidade para o paciente de exclusividade. Então, para você, vamos fazer de outra forma. Para você, vamos dar esse desconto. É isso que exatamente até o que eu ia te perguntar. Porque quando a gente está falando de suporte digital, né, suporte virtual, poxa, mas ela vai acessar, né, a equipe dela vai acessar o meu Instagram, vai responder por mim, vai abordar por mim. Como que elas vão fazer algo? Como que isso vai funcionar? Como eu vou deixar, como não deixar de ter a humanização através de um processo que é virtual, que eu não tô aqui, eu não tô tocando, eu não sei quem é, né? Como é que isso acontece? Explica Então, primeiro quando o cliente entra na empresa, existe um onboarding desse cliente. Ai, adoro esses processos. Meu coração fica até mais feliz. Então, a gente faz uma reunião. Primeiro, eu faço uma reunião de diagnóstico, eu entendo a demanda dele, aí faço, né? Tem todo um processo aí até, de fato, ele virar o nosso cliente. Quando ele entra, não, agora é nosso cliente. Começou o dia, deu um lá dele. Ele já respondeu um questionário que a gente já enviou, um Google Forms. Então, isso já foi passado para o assistente virtual dele. A gente faz uma reunião de onboarding e aí, a assistente virtual vai fazendo perguntas e ele vai respondendo. Vão surgindo dúvidas. E ele tá ali para responder a gente. A questão de autonomia, isso vai de cliente para cliente. Tem cliente que a gente tem um ponto de contato. Então, olha, o seu ponto de contato vai ser a nossa gerente. Ela que vai dar o ok, o sim, o não, o pode ir, o não pode. Então, a gente tem cliente que fala assim, Camila, confio em vocês. Sei que vocês não vão fazer nada para nos prejudicar, então vai lá e toque. E a gente vai organizando isso da melhor forma possível. É sempre muito personalizado para cada cliente e seguindo ali a lógica de que o cliente final, que é o paciente, precisa estar muito satisfeito com a nossa entrega. Sobre humanização, a gente hoje trabalha muito pouco com IA, né? Com a questão de utilizar de algumas ferramentas de IA. e ferramentas, isso. A gente trabalha muito pouco, mas ainda assim, às vezes, para destravar, porque a gente sabe que hoje a criatividade, ela depende de muita coisa, né? A gente tá o tempo todo interligado ali, com o celular, com televisão. Não, eu nem acho, Camila, que a IA, ela seja um problema para essa humanização, porque uma IA bem treinada... Faz loucuras, ela surpreende. Eu já fui atendida por uma IA... que era para poder só, já tinha falado com a pessoa, ele agenda com a minha secretária. E a pessoa aqui esqueceu totalmente da IA. Mandei uma mensagem para ela, falei, oi, fulana, então, eu tô precisando agendar. Ela, Rafa, que bom, não sei o que, começou a conversar comigo, não sei o que. Aí, daqui a pouco ela gravou um áudio. Tá? Super simpática. Que horas que caiu a minha ficha? Quando ela tava tentando me convencer da automatização. Aí gente, eu tô falando com uma IA. Sabe aquela hora que a ficha cai? Porque tava tão humanizada. Sim. Né? Então, assim, eu particularmente, pode ter gente que ainda tenha, não vejo um problema, né, uma barreira, né? Mas é como que a gente transforma isso, entendeu? Para que não seja verdade. uma coisa tipo, não, oi, bom dia. Igual era telemarketing, né? Sim. E telemarketing era aquele script fechadinho, assim, você tinha que seguir Alô, aquilo. com fulano? E infelizmente existe atendimento assim até hoje. Até hoje. Né? Que a pessoa liga, oi, bom dia, eu sou dessa... Eu passei isso com a Viva agora, tem 3 dias. A pessoa nem respirou, quando ela acaba de respirar, aí eu falo assim, desculpa, eu não consegui entender uma palavra do que falou. E eu não entendi mesmo, porque é um script, né? E hoje não dá mais para trabalhar scriptizado, engessado. Né? Então, a pergunta sobre essa humanização era mais nesse sentido mesmo, né? Se consegue flexibilizar a ponto de entender assim, cara, encaixei a personalidade do médico nesse atendimento.
tô fazendo da forma como ele quer, sabe? Com o linguajar que ele quer, porque Sim. tem paciente que quer ser mais formalzinho, tem um que é mais informal, que tem uma pegada mais, né? Tem essas características que é a identidade Sim, da empresa, né? Da empresa, exatamente. Isso a gente trabalha muito o quê? O Instagram do profissional, a gente já consegue entender muito os termos que ele usa, como ele fala, como ele se porta. Se ele é mais formal, se ele é mais informal, Legal. se ele brinca mais, se ele não brinca. Então, a gente usa algumas técnicas ali para conseguir trabalhar dessa forma com o paciente dele. Legal. Mas quando eu tava falando da IA, eu tava querendo dizer assim, hoje em dia acaba sendo tão fluido esse atendimento que a gente recorre muito pouco. Ah, entendi. Sabe? Entendi. Não que seja ruim, não. Eu acho ótimo. Inclusive, hoje em dia, assim, eu acho que a gente deu um passo muito grande na questão de comunicação depois que a gente começou a ter as Sim. inteligências artificiais. Sim. Mas hoje a gente acaba usando muito pouco, assim, justamente por conta disso. Porque a gente, de fato, vira um integrante daquele lugar, sabe? Exato. Então, não é só uma prestação de serviço. Eu sempre falo, e eu falo com todos os meus clientes assim, somos um time. Faz parte da cultura da empresa. Exatamente. Entendi. Então, a gente precisa colocar aquilo ali em prática. A gente está sendo a porta de entrada do paciente dele. Sim. Muitos dos nossos clientes, sei lá, a gente tem 10 clientes hoje. 8 dos clientes é a gente que é a porta de entrada desse cliente, desse paciente dele. Então, eu preciso entender que não dá para eu agir igual com todos eles. Eles têm formas de comunicação totalmente diferentes. Sim, e um erro que eu percebo muito comum também no atendimento e que poucas pessoas falam, que eu percebo no meio dos meus clientes, dos meus mentorados, enfim, é justamente a falta de um fluxo para determinados ou vários pontos de contato. Porque, por exemplo, quando a gente vai realizar uma venda, imagino que você deve aplicar muito isso dentro do serviço de social seller, ou até mesmo dentro do serviço de atendimento. Quando você realiza a venda de um procedimento, de um protocolo, de uma consulta, o paciente ele nunca vai comprar no primeiro contato. E isso eu sempre oriento para os meus clientes de trazer abordagem ou aplicar uma repescagem, porque isso é importante. E aí eu vejo que os médicos eles não dão conta, não tem como. O médico não consegue fornecer esse atendimento de excelência justamente porque às vezes a gente acha, né, que o atendimento é só o paciente mandou mensagem, oi, tudo bem, quero saber o valor da consulta. Aí você responde o valor da consulta, pergunta se ele quer agendar. E acabou o atendimento. Só que não é isso, é muito além disso. É aquilo que eu falei antes, tem a pré-venda, a venda e o pós-venda, e tudo isso engloba os 3 pontos de atendimento. E aí, olhando para tudo isso, na sua opinião, qual é o principal erro que você acha que o médico comete na hora que ele vai prestar um atendimento para o paciente? Primeiro é não entender a importância de delegar. Né? Hoje em dia a gente vê um monte de médico sobrecarregado, doente psicologicamente, porque não consegue entender que ele precisa delegar. Então, uma vez eu escutei assim de uma médica, ela é um amor que tá comigo. Ela virou pra mim e falou assim, Camila, sabe qual é o meu medo? É porque eu acho que ninguém vai fazer como eu. Eu falei, mas não vai mesmo. Exatamente essa Aí resposta ela- que eu dou. Como assim? Passando mal já. Não, eu falei, doutora, não vai fazer como você. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente pode fazer coisas que você nem sabe que existem, porque você é médica. Sim. E a gente é profissional de atendimento. Ótimo. Uau. Então, deixa a gente tentar. Vamos tentar juntas? Vamos formar esse time? Conta com a gente. Ela já tá comigo tem mais de 6 meses e tá dando Legal. super certo. Mas, assim, é o confiar, sabe? Achar que a gente é sempre o melhor em tudo. Tudo bem, mas sempre tem alguém que pode te ajudar. Sempre tem alguém que pode fazer aquilo que você não consegue fazer, que você não dá conta de fazer. Uhum. Sabe? Então, assim, eu tenho medo porque eu fico com medo de vocês não tratarem o meu cliente da mesma forma que eu trato. Tudo bem, ele vai saber que você pensou tanto nele que tem uma pessoa pra cuidar dele enquanto você tá lá atendendo outro paciente. Então, isso também é uma forma de carinho e de cuidado com o seu paciente. E fora que seria 1000 vezes melhor se o paciente mandasse uma mensagem 8 da manhã e fosse respondido só 5 da tarde. Nossa, Ou que nem isso- fosse respondido, né? Porque certamente ela deve saber mais desse número do que nós em relação à parte, quando falta esse suporte comercial, Sim. quantas vendas são perdidas, né? Muitas vendas, assim. Quando a gente pensa em tempo de resposta, existe, na verdade, uma pesquisa sobre isso, que a gente Sim. é muito mais inclinado a comprar aquele que nos responde rápido, né? Sim. Então, hoje a gente tem uma norma lá na empresa de 10 minutos, a gente não pode passar de 10 minutos, não pode passar. Não precisa chegar, eu sempre falo para as meninas, não é para deixar chegar a 10 minutos. A gente não pode passar desse tempo. Se a gente tá ali com o cliente aberto, com tudo pronto, apto a responder, a gente tem que responder o mais rápido possível. Porque aquele paciente que tá lá do outro lado, ele precisa de uma agilidade nesse atendimento. Sim. Né? E a gente vai fechar com aquele que trata a gente melhor, que responde a gente mais rápido. E normalmente quando alguém tá fazendo uma pesquisa, aí eu tiro eu como paciente, como
cliente de algum lugar, se eu tô em busca de alguma informação e com o mundo rápido que a gente tem hoje, Exato. se eu não tiver... Eu já deixei de comprar, porque eu não tive Sim. resposta muitas vezes. Sim. E depois, passou um tempo, a pessoa falou, ih, querido, já até comprei, me desculpa. Primeiro que eu já fico indignada, porque né, a pessoa que trabalha com organização, com processos, Não. sabe da necessidade, da importância disso para vender, aí a pessoa me responde dias depois perguntando... Não, deixa, Não, esquece. não Não, a minha Esquece. colação de grau foi agora em março e eu preparei umas lembrancinhas pra dar pros meus convidados. Gente, eu mandei, esses dias eu tava mexendo no WhatsApp, eu mandei a mensagem pra uma empresa de personalizado em fevereiro. Até hoje não foi respondido. Olha isso. Olha isso. Falando que eu estava interessado no produto e que eu queria um orçamento. Até hoje eu não fui respondido. Entendeu? E eu sei que isso, infelizmente, é muito comum Gente, é no muito meio comum. médico. Olha, por exemplo, muito tem, comum. eu tenho um colega que a gente se conhece de networking, que nos socorreu, nos ajudou. Por quê? Porque eu falei, meu amigo, eu preciso de uma ajuda e eu sei que é você que vai conseguir me ajudar. Essa foi meu pedido pra ele. Aí ele fala, Rafa, o que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso disso pra amanhã. Aí ele, mentira, pra amanhã não. Eu falei, era na quinta e eu falei assim pra ele, eu preciso pra terça. E eu sei que qualquer lugar, e ele tentou orçar em outros lugares, nenhum iria atender. Uhum. E aí ele falou assim, deixa comigo, eu vou resolver. No dia seguinte ele falou, tá pronto. Eu falei, não, mas era pra terça. Ele, não, já tá pronto. Aí, você acha que eu vou querer comprar com outra pessoa? Sim. Não, eu vou comprar com ele. Exatamente. Já fidelizou, né? Já fidelizou. Exatamente. Ele não teve nem esforço de tentar me fidelizar depois. Só pelo ali, o início do atendimento, só por essa excelência, que é o que você falou. É isso. Né? Todo esse comportamento inicial ali. Nossa, eu quero ficar aqui, eu não quero ir pra outro lugar, não. Eu vou até um pouco além, assim. Eu passei por isso essa semana e isso me fez refletir. Aí eu tenho alguns treinamentos que eu passo para as meninas que trabalham comigo. Eu já estou trabalhando um treinamento em cima disso. A gente fala muito de atendimento humanizado, mas a gente tem que entender aonde parar. Não é parar de ser humanizado, mas é qual é o momento certo pra gente fechar aquela venda. Eu fui procurar um profissional e aí eu falei, olha, eu tô buscando aqui e tudo mais, quero isso. Ele começou a conversar comigo e tal. E ele sabe muito bem, né, Jonathan, que a gente entra e sai de reunião o dia inteiro. Sim. Então, eu não conseguia responder ali a cada segundo. Então, eu demorava um pouco ali pra responder. Quando eu mandava, e eu queria saber como funcionava o plano, né, do que eu tava procurando, e o valor. Era o que eu queria saber desde o início, desde o momento 1 que eu mandei a pergunta. Obviamente que a gente precisa trabalhar a valorização, né, explicar pra aquela... Mas se eu já quero comprar, Exatamente. faz um... Sabe? E vai pro tiro da volta. E aí eram perguntas assim tão, sabe? E o que mais te incomoda? Isso. Isso hoje reflete negativamente na sua vida? Se não refletir, você não estava entrando em contato com você. Então, são perguntas óbvias que não precisam ser feitas, não tem sentido nenhum, porque perguntar o que me incomoda, claro, vai atingir diretamente a minha dor. Então, isso é uma sacada, né? Sim. A gente sabe que isso funciona. Só que perguntar se está... Gente, ninguém vai comprar um produto, resolver um problema que não existe. Exato. Se eu estou entrando em contato é porque existe. Eu fui abordada, que a gente tá falando desse assunto Não, comercial. deixa eu só complementar. E se existe um problema, por que não foi você que resolveu? Tipo, se eu entrei em contato e é sinal de que eu tenho um problema, por que não foi o médico ou o profissional que tá vindo não resolveu? Eu vou falar do assunto que eu sei que vocês vão entender também muito bem. Eu tenho certeza que os empresários que estão nos assistindo também. Eu fui abordada... Não, nesse dia não foi. Foi a própria estrategista do negócio, né? A própria... Como é que é o nome? Especialista do assunto. Me abordou no Instagram. E tarará, e começou a conversar comigo. Aí conversou comigo ali. Aí perguntou como é que eu tinha chegado lá e tal, não sei o quê. E aí ela me fez 2 perguntas, aí eu respondi pra ela, falei, olha, eu já sou acompanhada, mas eu estou admirando muito o seu trabalho. E sim, há a possibilidade de eu vir a adquirir o seu serviço, né, e tal, mas eu preciso entender melhor qual é o processo e os valores. Tô falando pra você o quê? Que eu quero comprar. Sim. Você acabou de abrir uma porta, uma oportunidade. Eu sou acompanhada, Sim. eu tenho o seu serviço, mas eu sou uma pessoa que eu sempre busco conhecimento e eu quero saber como funciona. E quando puxa, olha, Rafa, eu vou te passar então para fulana de tal, ela vai agendar, minha estrategista, né? Faz esse papel que a gente já sabe. Marcamos 1 hora. Fiquei uns 40 minutos em reunião. E a pessoa me fazendo as perguntas, me fazendo as perguntas, me mostrou a apresentação, me mostrou como funcionava. E aí ela, não, então vamos ao que interessa. Eu falei, graças a Deus, chegou na parte. Eu saí da reunião sem saber o valor. Não. Não.
E aí ela falou, não, para que eu possa te mostrar olha aquilo. E assim, eu tô falando isso como exemplo. Sim. E como exemplo para quem tá nos assistindo. Eu até depois dei um feedback para ela o porquê que eu não adquiri. E aí ela queria saber quanto eu teria para iniciar o processo, para ela poder construir uma oferta dentro daquilo que eu poderia pagar. Uhum. Então E ela não tem um plano, na verdade. Não, elas têm. Aí eu tentei e ela falou, não, olha, se eu te liberar o valor agora, por completo, e você não puder adquirir agora, eu vou ter que te passar a oferta inicial. Eu falei, tá bom, entendi, jogada de marketing. Eu conversei com elas antes de viajar, que passei 20 dias em João Pessoa. Conversei uns 2 dias antes de eu viajar. Eu falei pra ela, então eu vou ter que conversar com o meu financeiro, porque de fato hoje não sou eu que cuido do meu financeiro. Eu preciso saber qual é o capital que eu tenho para poder fazer o investimento, porque normalmente eu faço a ordem ao contrário, né? Sim. E aí, ok, tudo bem. Eu fui viajar. Você acha que pesquisei, saber quanto custava, quanto não custava, se eu tinha dinheiro para fazer ou não tinha pra fazer? Claro que não. Aí ela me abordou no meio da viagem e falou, olha, eu tô de viagem, quando eu tô de viagem a gente vê isso. No meio da viagem, eu fui abordada por outra pessoa que fazia o mesmo serviço. Nós conversamos, a pessoa me passou o valor e eu fechei. Na volta, ela falou assim, já voltou de viagem? Eu falei, não, já voltei, inclusive eu já fechei com alguém. E aí ela, não, eu falei, inclusive no momento, a gente não vai precisar fazer reunião e vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque hoje eu já fiz outros investimentos. Não disse nem o que era, especificamente. E aí ela, poxa, você pode me passar um feedback do que houve, não sei o que. Eu falei, olha, você quer um feedback real? O feedback é esse. Eu entrei numa reunião que eu queria comprar e você não quis me dar o seu valor. A estratégia, tá bom, é a estratégia deles, mas na minha concepção, que já estou no mercado há muitos anos, né, trabalhando com gestão, com processos eficientes, que fazem... E aí, quando a gente fala de processo, a gente está falando só do processo da secretária que está atendendo ali. Não é só do ASB que está ali, não é só do auxiliar que está ali. A gente está falando de um processo como um todo, inclusive sobre o processo comercial. Com certeza. Porque, gente, não dá para trabalhar... Eu tô aplicando uma mentoria agora que se chama Empresários no Comando. Não dá para explicar para o empresário todo o processo de uma empresa e não falar com ele sobre o processo comercial, que é onde entra a receita. Sim. E aí eu falei pra ela, olha, você perdeu uma ótima oportunidade por conta disso. Você não tava falando com um amador. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, assim, por que eu dei esse exemplo? Quantas vezes a gente perde vendas porque a gente simplesmente não seguiu um processo simples e eficaz? Às vezes a gente quer muito, né? E a questão de feeling também. Por quê? Porque no meu processo natural de venda, eu faço 2 reuniões com o médico. Uma pra entender, fazer tipo um briefing pra eu entender o que ele tem, e outra pra eu entregar uma proposta pra ele dar solução. Só que esse é o meu processo natural, mas se eu entro numa reunião com o médico e vejo que ele não está interessado em fazer uma outra reunião, gente, o tanto que eu mudo o processo assim, ó, só porque eu entendo o fim do atendimento. Gente, eu já fiz reunião. Entendeu? Já fiz reunião na mesa de um restaurante da pessoa querer descobrir o meu serviço. Eu expliquei, eu falei, então vamos marcar uma reunião lá, olha, eu não sei quando é que a gente vai ter uma reunião. Eu peguei papel e caneta e eu desenhei aqui, ó. É isso. No final, eu falei pra ela, eu não posso calcular agora pra você, porque existem várias variáveis. É a partir de tanto. Ela falou, fica tranquila que a gente vai fechar. Tô ligando pro meu financeiro. Aí eu ainda fiquei assim. Sim. Então, às vezes, a pessoa ela não vai deixar de fechar com você por conta do dinheiro. Ela só quer saber a sua entrega, o seu produto, o que você faz. Não importa se é low ticket, não importa se é high ticket, porque a gente sabe que médico, ele tem muito essa tendência, poxa, eu tô trabalhando aqui há horas, a minha hora tá valendo R$100, e na verdade, toda a minha entrega tá valendo 900. Sim. Por que eu não tô fazendo isso? A venda emocional, você não pode perder o timing da venda. Isso tem que conseguir isso. compreender essa percepção. E talvez, se você não tiver uma assistente virtual, uma secretária, para te ajudar nesse processo, uma pessoa capacitada, você realmente vai perder uma venda porque você não conseguiu sentir o time, o feeling do atendimento. E aí, Camila, voltando agora pra essa parte de atendimento voltado para a área médica, a gente sabe que assistente virtual existe vários. Sim. Qual a importância na sua concepção de ter uma assistente virtual especialista para consultório médico? Então, dentro da medicina, a gente tem várias normas éticas, né? Então, é importante que essa assistente virtual tenha uma noção dessas normas, a gente precisa segui-las e elas precisam fazer sentido, né? Então, isso é muito importante. Quando o médico for entrevistar uma assistente virtual ou pensar em agregar esse serviço para dentro do consultório dele, entender se ela já teve algum contato com a saúde. Porque a venda, por exemplo, de uma clínica de estética, ela, né, apesar da gente também estar ali dentro desse âmbito de saúde, porque a gente sabe que hoje em dia a clínica de estética tem nutricionista, tem endócrino,
Ainda assim, para um consultório médico que não trabalha muito bem essa parte de estética, é diferente. A linguagem é diferente quando a gente fala com o paciente. Então, ter essa noção é muito importante. Geralmente, assistente virtual de um negócio menor, que não seja voltado para a saúde, não vai ter esse Sim. feeling, sabe? Não vai saber lidar, porque a gente sabe que paciente também requer um cuidado, que a saúde, ela é o seguinte, você não tá passeando no shopping. Ninguém quer gastar dinheiro com saúde, É verdade. Sim. entendeu? Hoje em dia as pessoas querem gastar dinheiro comprando uma blusinha, comprando... Mas ninguém quer gastar dinheiro na saúde. Exato. Tem que ser uma venda que você vende sem vender. Sim. Então, ela precisa ser fluida, o paciente precisa entender de como aquilo vai mudar a vida dele, não pode ser nada muito, sabe? Então, Ele tem que ter um pouquinho de Não pode ser nada paciência, muito né? comercial. muita paciência. E, assim, lidar com pessoas requer paciência. Mas, quando a gente fala da saúde, às vezes a gente tá indo num lugar muito profundo, Sim, sabe? concordo. De uma dor daquela pessoa, de um problema Sim. que, às vezes, está atrapalhando a vida. Por exemplo, a gente tem um profissional que ele lida com essa parte de sono, né? Então, assim, tem gente que... Nossa, aquilo dali interfere em tudo na vida da pessoa. A pessoa que não consegue dormir bem, não consegue produzir bem no trabalho, não consegue ter uma vida... Perde a produtividade, perde a autoestima, Sim. perde o humor, perde tudo, né? Exatamente. Então, quando a pessoa vê que aquilo dali deu um resultado tão significativo pra ele, a gente, de fato, curou uma dor, né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, a diferença, a grande diferença é isso. É ter esse cuidado, ter esse feeling, entender das normas, né? Existem normas muito importantes que, inclusive, a clínica pode ser processada se aquelas normas não forem seguidas. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é Mais rigoroso mais ainda. rigorosa ainda do que só, né, a questão ali do CRM em si. Então, tem que ter esse olhar. Quando o médico for contratar, ele precisa entender a diferença. A assistente tem que passar essa segurança para ele de que ela entende dessas normas. Perfeito. Ótimo. Excelente. Vamos para aquele bate-bola? Vamos para o nosso bate-bola. Para você que não sabe o que é o bate-bola, né? Porque talvez é o primeiro episódio que tá assistindo, a minha amiga aqui também não sabe muito bem o que é, que a gente pega os nossos participantes assim, meio que de surpresa. Bate-bola é aquele momento descontraído e tenso ao mesmo tempo, onde a gente vai fazer uma pergunta simples pro nosso participante aqui, pro nosso convidado. E ele vai responder ou aquela, ou essa ou aquela. Sem muita opção, Rápido. não pode nem balbuciar. Nem tentar tomar tempo, porque eu já vi aqui pessoas, né, tentando ganhar tempo com a gente. Eu sem falo, se bora, explicar, hein, Camila? não precisa nem se explicar. A intenção desse bate-bola, que eu acho que é muito legal a gente falar, é entender o raciocínio inconsciente que a gente já tem. Na verdade, desculpa, o raciocínio consciente que a gente já tem e que é o real. Então, por isso que tem que ser no supetão, sabe? É tipo quando a gente está sendo surpreendido que a gente precisa ter uma reação. Então, é exatamente, a gente já sabe qual é a reação protetiva que a gente tem. Então, se a gente para pensar muito, a gente racionaliza. Sim. E a ideia aqui não é racionalizar. A ideia aqui é entender aquilo que você já sabe, que você já responde. Entendeu? Por isso que a gente não quer explicação nem Pode nada. deixar. E aí eu digo, não tem resposta certa. Tem a resposta que é importante pra você. Pode deixar. Combinado? Combinado. Então, beleza. Quem começa? Você? Então vamos lá, eu começo. Então, fica à vontade. Atendimento de excelência é detalhe ou humanidades? Humanidade, com certeza. O maior erro de um consultório hoje é desorganização ou falta de follow-up? Desorganização. Assistente virtual boa tem que ter proatividade ou empatia? Pro paciente, empatia. Pro profissional, proatividade. Sucesso do cliente começa no primeiro contato ou pós-venda? Primeiro contato. Social seller, prioridade ou só quando necessário? Só quando necessário. Existem outras prioridades. O maior desafio do líder é equipe, delegar ou confiar? Confiar. Arrasou. Viu? Passou que nem doeu. E Foi hoje, fácil agora. Foi muito fácil, mas foi muito corajoso. Eu preciso fazer um comentário desse bate-bola. Porque todo mundo pensa que quando você for responder social seller, prioridade ou quando necessário, você diz quando necessário. E de fato, é quando necessário, não precisa ser no início. Não precisa. A gente tem muitas coisas para fazer antes de entrar uma social seller. Inclusive, você falou sobre o follow-up e a desorganização, né? Não existe nada que a gente pode... Social seller, follow-up, se tiver desorganizado. Então, Sim. tem coisas que são muito, assim, o princípio de tudo, sabe? O bom atendimento é o princípio de tudo, a organização é o princípio de tudo. mas só pra gente finalizar, que a gente não falou muito sobre isso. Inclusive, a gente vai ter que marcar um outro dia pra falar mais sobre isso.
Qual é o momento necessário para, na sua opinião, assim, para contratar uma social seller? Primeiro, quando as suas redes sociais elas estão bem estruturadas, né? Não Ou adianta... seja, precisa do marketing bem estruturado antes. Exatamente. Não adianta... Por isso que não é prioridade. Porque se hoje você entra lá, você vende peixe, não tem foto de peixe, não adianta. Adorei o exemplo. Exatamente, não adianta. Você entra lá, só tem foto da pessoa, não, mas você vende um peixe, você não vende você. Então você tem que. Então, o médico, ele se vende, ele vende o trabalho dele. Então tem que ter foto do médico, tem que ter vídeo do médico. O médico não quer tirar foto, não quer fazer vídeo. Pro marketing é sempre muito difícil, né? Explicar pra ele a importância disso. Então, ter um marketing bem estruturado, uma rede social bem estruturada, enfim, ter uma porta de entrada para aquele paciente entender o que você faz. E também tem um fluxo de entrada de lead. Não adianta ele ter uma rede social estruturada que não chega lead, que não tem interação, que não tem conversão de forma orgânica. Exatamente. Que eu acho isso importante também. Não adianta você... Se o seu Instagram não funciona organicamente, por exemplo, até gestão de tráfego. Se o seu Instagram não funciona de forma orgânica, não há por que você investir no tráfego. Entendeu? Primeiro você tem que ajustar as estratégias. E olha que eu nem sou gestora de marketing, mas eu já tive muitas situações em que... Eu tive uma proposta, inclusive, essa semana, de fazer uma parceria para lançar um curso, etc e tal. E aí, não, porque aí a gente faz um tráfego pago e não sei o quê, que parará, parará, parará. Aí eu falei, mas você tá pensando em fazer isso em que Instagram? Não, no nosso. Aí eu... No caso, a gente vai precisar primeiro, então, fazer o planejamento do seu. Aí a pessoa olhou assim para mim... Falei, porque não adianta investir... Eu não sou uma pessoa especialista nisso, tá? Mas a gente vai tendo noção, né? Exato. Eu falei, cara, não adianta a gente gastar dinheiro com tráfego agora, porque não vai ter retorno. Pode ter retorno no meu, porque eu já sou uma pessoa ativa. Mas se você não começar, não vai rolar. Exatamente. Sim. Aí a pessoa olhou assim pra mim, então eu vou precisar destravar isso de qualquer jeito. Eu falei, vai. Você precisa começar. Exatamente. Então, e aí sim, depois a gente tem todo esse processo, né? Então, eu assino embaixo, mesmo não sendo da área, mas sendo a pessoa que consome, né, esse tipo de serviço. Sim, mas Camila, agora eu quero que você feche seus olhos pro nosso momento final. Agora a gente vai levar ela para um momento bem legal. Minha melhor parte do a gente fica animado para essa parte, não fica? Eu acho que você aí de casa, que já nos acompanha, médico, dentista, empresário, eu tenho certeza que você também já sabe o que a gente está aprontando pro final. Sabe quem é que não sabe? O nosso convidado. Isso ele não sabe mesmo. Inclusive, ela tá com uma cara aqui que ela... Meu Deus, com medo. O que será que vai acontecer agora? Eu tava achando tão fácil. Tava? Ele não te contou que tem essa parte que a gente dá um... Não contou. Ih, gente. Não. E agora? E agora que você já tá sentada aí, a gente já tá gravando, você vai ter que passar. Tá ótimo. A porta tá trancada, Eu falei que eu ia cooperar, então eu vou cooperar. Então, beleza. Vai ser menos pior. A gente nem precisa usar aquela outra ferramenta que dá dor. Deixa escondidinho. Deixa escondido. Vai lá. Vamos lá, então, Camila. Preciso que você se sente. Eita! Deu uma gaguejada, né? Cadê a Delma pra fazer um blum? Sim. Preciso que você se sente. De sentar. Tá. Gente, não liga não, de vez em quando dá um puxo. Desculpa, eu saí de casa... São muitas horas de podcast. Não, é muitas horas de podcast. Não, eu saí de casa às 2h40 da manhã, já são 7 horas da noite, então... Pois é. Mas acontece. Mas preciso que você se sente confortavelmente. Acertei agora? Agora tá certo. Feche seus olhos, respire fundo, relaxe. E enquanto você respira, eu quero que você lembre da sua infância. Quero que você lembre do local que você cresceu, do local que você nasceu, dos seus sonhos de criança, da sua adolescência, sua época de faculdade, da época que você trabalhou em consultórios, como recepcionista, como gerente, nos seus 18 anos, sendo exemplo como você sempre foi, já conquistando a gerência aos 19, adquirindo toda a sua experiência, toda a sua expertise. Aquela menina que tinha vergonha de ser empresária, às vezes se sentia incapaz de ser empresária, e que hoje já tem uma equipe, clientes, lidera pessoas, mentora, dá consultoria. Eu quero que você olhe para toda a sua trajetória. E enquanto isso, enquanto você vai lembrando disso tudo, e extraindo toda essa sua expertise, essa sua experiência, eu quero que você reflita na pergunta que eu vou te fazer, depois você pode abrir os olhos e responder. Se a Camila, que passou por tudo isso, teve toda essa experiência, toda essa expertise, viveu tudo isso, pudesse voltar, no início, com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria de diferente para construir o futuro que você sempre sonhou? Pode abrir? Pode. Teria coragem de empreender mais nova, mais cedo.
Eu demorei muito a tomar essa decisão de entender que o meu negócio, que o negócio dos outros não era o meu negócio. Uau. E isso me deixou travada em alguns momentos da minha vida. Eu não sabia o que eu podia fazer. Sabe? Eu ainda fiz muito pouco, tá? Eu acho que eu ainda posso fazer muito mais. Mas certamente se eu tivesse tomado essa decisão mais cedo, hoje eu já estaria num lugar que é o lugar que eu almejo. Sensacional. Só uma curiosidade, assim, pra endossar tudo isso que você falou, qual é a sua idade? 27 anos. Gente, olha isso. Começou aos 18, não queria empreender. Tô me sentindo em casa. E eu tô me sentindo uma pessoa sênior. Tá tudo bem. Não tem problema. Porque eu tenho orgulho de Claro, ser é sênior. isso aí, exatamente. Né? E que nem todo mundo sabe que eu sou sênior. Isso é só um detalhe, tá, gente? Porque, Não, né? é até legal a gente falar sobre isso, a Camila vai me entender, porque eu passo muito por isso também, pra gente finalizar o episódio de hoje com essa lição. Às vezes a gente fica esperando, né, a idade certa, uma idade importante pra empreender, e ela não existe. Tá aqui a Camila já, tem a empresa dela com 27 anos, eu tenho apenas 23, já tenho a minha empresa, dou mentorias também. Então não tem a idade perfeita. Pode falar a minha idade, não tem problema nenhum com isso, não. Porque Não, você nunca amiga. lembra da minha idade? Eu sei. Ele olha pra mim e ele me vê uma pessoa jovem. Não é isso. É porque a gente foi falando muito com o adulto. A gente acha que só o adulto, só a pessoa 30 a mais e 40 a mais consegue ter uma empresa, consegue ter um negócio. E na verdade qualquer um consegue. Qualquer um Entendeu? consegue. E Na eu falo verdade, isso empreender é coragem, né? É que às vezes ousadia. a coragem, ela floresce mais cedo, né? E às vezes um pouco mais tarde. Eu, assim, acho que a minha coragem demorou pela quantidade de coisas que eu já sabia, sabe? Eu já sabia, mas não conseguia utilizar. Então, eu demorei um pouco pra ter essa coragem. Mas tem um ponto, assim, que eu gosto de ressaltar, é que independente de idade, né? Você citou que tem 23 anos, mas eu vim de uma cultura, pelo menos assim, na minha família, boa parte das pessoas eram concursadas. Então, existe, né, ainda pessoas que acreditam que só se tem sucesso aquele que é concursado, aquele que tem uma estabilidade. Quando a gente sabe que, na verdade, a estabilidade ela é praticamente inexistente. Porque Não, ela não existe. a pandemia, Não a existe. pandemia veio aí pra mostrar pra gente que não é bem assim. Que não Muita é bem gente assim que conseguiu funciona. receber. Né? Então, eu acho que hoje eu tenho essa clareza, mas eu não tinha porque eu era cercada de pessoas assim. Então, o ambiente que a gente tá também é importante, reflete muito. Legal, muito bem posicionado, será Camila? É isso, né, meu amigo? A gente... Camila, gratidão imensa. bem. Mas antes, olha pra cá. Faça o seu merchan, divulgue suas redes sociais, seu tá trabalho, ótimo. o seu momento. Obrigada. Eu vou passar o meu Instagram, porque eu acho que é uma rede social fácil de ser encontrada. Então, o meu arroba é @CamilaMartinsGestão, sem o tio. Por que gestão? Porque, na verdade, tudo que eu faço é gerir, né? Então, eu tô ali gerindo a minha empresa, gerindo a minha equipe. Até como o sucesso do cliente é uma gestão, a gente precisa gerir a nossa carteira de clientes. E é o que, de fato, eu tenho informação. Então, esse é o meu Instagram. Lá eu consigo explicar um pouco mais de tudo que a gente faz, de todas as possibilidades. A gente citou aqui a parte de social seller e assistente virtual, que, de fato, é o que hoje funciona em maior parte da minha empresa. Mas a gente tem alguns outros tipos de possibilidades, né? Então, fiquem à vontade de me conhecer. Estou melhorando o Instagram. Então, cada dia mais sejam coisas boas e novas lá. Legal. Espero agregar. Muito Arrasou. bom. Então, Camila, gratidão imensa por ter você aqui. Sabe que eu estou muito Obrigada. feliz por Eu te também, reencontrar depois de tanto tempo. E eu muito conhecer feliz em você. te conhecer. Muito feliz. E eu acho que a gente vai precisar de um café. Vamos! Porque eu não gosto Vamos de tomar tomar muita um reunião. café? Vamos tomar um café? Acho que, Vamos. inclusive, a gente pode tomar um café quando sair daqui. Podemos. Gente, desculpa, gente. Esqueci que vocês estavam aí. O café vai ser só exclusivo aqui, tá? Mas é isso. Eu queria muito te agradecer. Foi um prazer. Foi um prazerzaço estar com você. Foi bom, foi interessante. É um assunto que realmente poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas têm uma maturidade, porque a maturidade não tem nada a ver com a idade. Exatamente. Então, parabéns pela tua jornada, parabéns pela tua maturidade, por tudo que você adquiriu. Eu tenho certeza que quando você chegar a 40 a mais, você vai estar aí dando nó e pingo d'água, como diria minha mãe, né? Porque eu tenho certeza que a bagagem já é boa, mas até lá vai ser muito maior. Amém, então, muito, espero. muito sucesso pra você. Obrigada, Tá bom? obrigada, muito obrigada. É isso, meu amigo. Mais uma vez a gente terminou um episódio maravilhoso e emocionante, porque eu não sei porque eu acho que eu tenho esse dom de deixar as pessoas que vão embora chorando. Vocês reparam que você também chorando, ela chora em todos os episódios. Não, mas dessa vez eu não chorei, não. Aham. Você para de me denunciar, tá?
Então é isso, Vamos tomar gente. um café que ela chora lá no café. Ah, é verdade. Ou você. Ou eu. Gente, então é isso. Obrigado aí por você também estar nos assistindo, nos ouvindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, seguir o Instagram do podcast, @além do JalecoCast, seguir as minhas redes sociais, John Mello MKT e a da Rafa. Eu, Rafaela.alves. Também o nosso YouTube e o nosso Spotify não pode deixar, porque estamos em todos os meios de comunicação para que você possa nos achar e enviar para aquele seu amigo que realmente está precisando ouvir essas informações maravilhosas que a gente compartilha aqui. E é isso. Além do JalecoCast, liberdade para crescer. Gestão para prosperar. Te esperamos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.